nada aqui. Tá louco, rapaz, como é que fizesse isso? Como é que fizesse isso? Tava consertando um negocinho no telhado, eu adoro no final de semana mexer nessas coisas, né? Coisa de homem, né? Vai lá de ferramenta e fica agoniado, ficou louco, não posso negócio de ferramenta. Aí tava fazendo um consertinho no telhado, fui me esticar, aí eu vi que ia ter que gastar muita energia pra trocar a escada de lugar, de pegar o martelo. Aí estiquei mais, aí na última esticada, vai! Eu não percebi que eu apoiei a costela num lugarzinho único, né? Aí fiquei embaçado uns 10 minutos. Mas estava aquecido, deu pra terminar, E aí na segunda-feira que começa a doer, né, cara? Ô galerinha, olha só. Eu vou começar pela física aí, eu tava folheando hoje, me preparando pra aula, há 15 minutos atrás. E aí eu tava folheando a apostila e eu vi o seguinte, ó, física C, B e C. Cara, assim, ó, falta muito pouca coisa do volume 5, por incrível que pareça. Agora, física E tem bastante coisa pra discutir, por isso que eu vou começar por ela. Nesse primeiro momento da aula eu vou terminar a termodinâmica, faltam algumas discussões para fazer, e depois eu vou introduzir magnetismo. Na nossa segunda aula eu vou fazer metade física B, metade física C, para a gente bater um papinho, vamos estar quase encerrando o volume 5. Desculpa? Como é que fica? Tu diz o que estava faltando na prova? Tudo. Muita coisa. Tipo o quê? Então, o formulário não foi com vocês? Eu não analisei ainda, não me mandaram um e-mail, a coordenação não me mandou um e-mail com a prova, mas eu vou analisar a prova. Já respondo para vocês depois do recreio. Certo? Agora? Ó, por exemplo, ó, já viu quanto tempo eu já perdi na aula? Primeiro eu vou uma pergunta interessante sobre quasar aqui no começo, mas não é o momento adequado, entendeu? Essas coisas vêm acontecendo com a gente ao longo do ano. Pode ter certeza que isso é muito pior pra gente do que o eventual erro na prova. Aliás, o eventual erro na prova, ele te beneficia, né? Certo? Ele te beneficia. Bom, depende do quê? Porque a Andrea falou que ia analisar, mesmo não tendo a pergunta completa, talvez ela ia... Não, quem tem que analisar sou eu, né? Certo? Eu que tenho que analisar e tenho que dar meu veredito. Não dava para fazer questão ou não dava. Certo? Certo, de qualquer forma, eu assim, ó, cara, uma coisa que eu aprendi na vida, no começo me magoava errar, entendeu? Me magoava mesmo. Hoje eu me chamo de rei do erro. E quando eu erro, eu adoro falar, galera, errei, e eu volto atrás, cheguei a refazer prova quando deu merda. Uma vez deu merda na prova, eu assim, não, eu falei coordenação, não, a merda foi grande. Me perdoam, tem que refazer essa prova. E eles ajudam nisso. Então fiquem tranquilos, eu vou analisar a prova, não analisei. Vou analisar ela agora na hora do recreio, depois do recreio te dou uma... Fechado? Ô galerinha, o que eu preciso de termodinâmica para poder acompanhar a aula de hoje? Eu preciso que tu lembre que um gás realiza trabalho quando ele se expande, mas ele sofre trabalho quando ele é comprimido. Para determinar o trabalho realizado por um gás, deduzir já P vezes ΔV, P de, e ΔV, variação de volume. A própria fórmula já diz que quando o volume aumenta, o trabalho é positivo, já que a variação do volume é positiva. Quando o volume do gás diminui, o trabalho é negativo, já que a variação do volume vai ser negativa, final menos inicial. Tudo bem? E se a transformação é isocórica, mesmo volume, vai dar zero vezes pressão, o trabalho é zero. Show de bola? Outra coisa que eu te mostrei, quando a gente joga calor com gás, uma parte desse calor expande o gás, uma parte desse calor expande o gás. Porém, uma grande parte dessa energia faz as moléculas ficarem mais agitadas, então a energia interna do gás aumenta. Mais uma vaza, tá? O celular na mão e estão conversando os dois. Agora, quero ver os dois falar de novo, hein? Quero botar os dois pra rua. Mais ΔU, variação de energia interna. O que foi, moça? Pode olhar pra cá, a aula é aqui. Então tá, me chamam de louco, cara. Pra mim, louco é o cara que paga o colégio e vem fazer merda na aula. Sabe, pai? Então tá, energia interna. Do que depende a energia interna de um gás? Alguém lembra?
Dá, não, a energia interna. Ah, olha só que interessante o raciocínio do amigo. Ele pensou, ó, depende disso e disso. Mas eu não perguntei do que depende a variação da energia interna. Eu estou perguntando a energia interna em si. Depende de duas coisas só. Número de mols, a quantidade de moléculas saculejantes. Mais moléculas, mais energia. Faz sentido? É, né? Eu te dou uma bolada. Bum, vem 1000 bolinhas iguais e batem em ti ao mesmo tempo. Com certeza vai ter mais energia se chocando contra ti, né? Faz sentido? E outra coisa. Claro, quanto maior a temperatura, mais agitadas estão as moléculas, maior a energia interna. Por isso que a energia interna, ó, foi deduzido também, uma dedução meio bizarra, 3 meios de nRT. Não depende do R. O R é uma constante universal, então não depende. Certo? Depende só do número de mols e da temperatura. Olha, em algumas questões vale a pena lembrar que o número de mols é massa sobre mol. Eu chamo de mol a massa molecular, tipo água, 18 gramas por mol, hidrogênio, gás hidrogênio 2, né? O átomo de hidrogênio 1, parabéns. Ô galerinha, se tu lembra desses detalhes vai ser mole continuar. Aliás, né, essa aqui eu até falei pra vocês, isso aqui ainda não é novo não. Toda a máquina térmica do mundo funciona entre uma fonte quente e uma fonte fria. Se a máquina é do tipo quente, ou seja, o motor, ela vai receber calor da fonte quente, vai realizar trabalho, que é maravilhoso, mas uma grande parte dessa energia não vai ser convertida. Vai ter que ser jogada fora para a fonte calor, quantidade de calor da fonte quente, quantidade de calor para a fonte fria. Pela conservação de energia, o que eu posso escrever com essas 3 letrinhas? O trabalho é aquilo que eu recebi menos aquilo que eu joguei fora. Faz sentido? Faz todo sentido. Essa fórmula nem sempre é fornecida, porque ela é meio óbvia. Outra, tá? Não se esqueçam que essa aqui é a primeira lei de termodinâmica, que também é o princípio da conservação do calor, ou seja, da energia. Isso, beleza. 2 fórmulas, ó, oriundas do... A palavra que a gente estava falando agora há pouco, eu só queria ver se a galera estava ligada mesmo. 2 fórmulas oriundas do princípio da conservação da energia. Eu tinha repetido 2 vezes isso. Se for ver no vídeo, não vai dar para acreditar que tu não conseguiu repetir. Eu falei, princípio da conservação da energia. Aqui também, ó, princípio da conservação da energia. Aí depois eu parei 10 segundos. Há 2 fórmulas oriundas, ou seja, originadas do... Aí eu queria escutar, princípio da conservação da energia. Só para ver se tu estava acordado, não era para ver se tu estavas entendendo a aula. E a galera não consegue responder, pai. O que me revolta e me deixa muito chateado. Eu fico pensando, será que eu estou exigindo demais? É, né, em 2014 estou pegando demais. Porra, eu sou muito filho da puta. E eu acho que talvez eu não seja filho da puta e talvez tu esteja babando azul na aula mesmo. Tomara que eu esteja errado. Então tá, máquina térmica fria. Ela vai funcionar também, cara, entre 2 fontes. 2 fontes. Uma, e a outra, ridículo. Eu preciso só dessa participação. E aqui está, adivinha o quê? A máquina, que agora, antes era um motor, parabéns garoto, agora é um refrigerador. Qual é o objetivo do refrigerador? É fazer trabalhar alguma coisa lá? Tem que expandir algum gás, fazer alguma coisa se movimentar lá na tua casa? Pior é que não, né? Dentro do refrigerador, tua mãe comprou ele para quê mesmo? Para resfriar. Refrigerador, resfriar é o objetivo dessa máquina. Logo, ela não funciona que nem motor. A ideia é totalmente diferente. Eu quero que a minha fonte fria fique cada vez mais fria. Não é isso? Refrigerador, esfriar, o objetivo dele. Fogão a tua mãe comprou para esquentar. Refrigerador para esfriar. Então eu vou ter que pegar o calor da fonte fria e de alguma forma bizarra arremessar ele para a fonte quente. O problema é que Deus, quando criou o universo, ele botou uma lei lá. A energia térmica sempre fluirá do corpo de maior temperatura para o corpo de... Ou seja, eu estou querendo ir contra Deus aqui. Não, mas
Mas eu preciso o contrário, caro criador. Eu preciso de uma máquina que faça o calor fluir no sentido oposto. E o ser humano, observando a natureza, viu que algumas vezes isso acontece. Por exemplo, eu posso estar num deserto, meu corpo a 36 graus, certo? O deserto a 40 graus e eu preciso perder calor no ambiente. Né? Se eu estou correndo, se eu estou fazendo alguma movimentação, qual vai ser a saída do meu corpo? Jogar uma película de líquido na minha pele. Essa película de líquido vai para o estado gasoso e essa reação é uma reação endotérmica que rouba energia, não é isso? Lembra da química? Não é isso? Se está no estado líquido, a agregação das moléculas está organizadinha, vai para o estado gasoso. Concordas que a passagem do líquido para o gasoso rouba energia? Essa energia vai vir do próprio corpo. Por isso que a transpiração nos ajuda a esfriar. Faz sentido? O refrigerador vai ser a mesma coisa, cara. O princípio de funcionamento da geladeira é muito simples. Eu pego um gás, comprimo ele, um gás volátil. O que é um gás volátil? É um gás, na verdade, que ele quer se expandir, é um líquido volátil. Me dá um exemplo de um líquido volátil. A água ela não é volátil, tu deixa ela aberta lá 10 dias, demora a perceber que evaporou. A acetona é volátil, álcool é mais volátil que água. Éter é ultra volátil, tu abre um potinho de éter, esqueceu algumas horas, tu volta e tá na metade já. Volátil é que evapora facilmente, tudo bem para vocês? Eu pego um gás refrigerante, espremo ele até ele ficar líquido. Jogo esse gás numa válvula que vai reduzir a pressão. E quando essa pressão é reduzida, esse gás que ficou liquefeito volta a ser gás vapor, digamos assim, né? Porque gás ele não pode voltar a ser líquido se não mexer na temperatura. Esse vapor, então, e onde é que ocorre essa transformação? Adivinha, na tua geladeira? Essa transformação de líquido para gás. Bem dentro do freezer, que é onde fica geladinho. Beleza? Aí esse gás é empurrado pelo compressor para trás da geladeira. E lá atrás da geladeira ele vai ser espremido e vai voltar a ser... Já que a passagem do líquido para o gasoso é endotérmica e rouba calor, lá dentro do freezer, a passagem do gasoso para o líquido é uma reação exotérmica que ocorre atrás, por isso que ela fica... Isso dá para secar. Dia chuvoso, a cueca é lá que o cara coloca. Geralmente estudante, né? Certo? Então eu lembro, dia chuvoso, começou a acumular, né? O cara não se organiza... bota as roupas para secar atrás da geladeira. Não é o ideal, que bom, né? O ideal é comprar um daqueles aquecedorzinhos, né? Aqueles secadorzinhos, baratinho hoje, né? Sem micro-ondas também. Um xing-ling desses aí dá para secar a roupa em dias de chuva, certo? É verdade, é verdade. O problema é que secar a cueca atrás da geladeira vai fazer com que a geladeira consuma um pouco mais de energia. Não tanto quanto o novo aquecedor, né? Mas digamos que a geladeira não vai estar funcionando da sua maneira correta de projeto, né? O projetista, inclusive se tu for ler no manual da geladeira, ele vai te recomendar deixar uma certa distância da parede. Não é para encostar aquilo na parede, certo? Isso para poder ter ar fluindo lá atrás e a geladeira refrigerar adequadamente, certo? Galerinha, embora eu tenha te dado uma noção mais legal da geladeira, o processo de funcionamento da geladeira, aqui não vai ser tanto. Eu só quero estudar aqui, na verdade, ó, o fato de eu aplicar trabalho em cima do gás para espremê-lo e ele ficar no estado líquido. Aí ele vai passar do estado líquido para o estado gasoso, lá na fonte fria, esfriando ainda mais ela. E depois ele vai passar do estado gasoso para o estado lá na fonte quente, arremessando o calor para a fonte quente. Observe qual é a diferença entre a máquina térmica quente, o motor, e a máquina térmica fria. O fluxo da energia é diferente. Eu teria que trocar o sinal de cada maldita variável, não é isso? A equação poderia ser escrita: menos W é igual a menos QQ, menos que dá mais QF. Concorda comigo? Porém, se eu multiplicar a equação, ambos os lados da equação por menos 1, eu volto a ter a equação anterior. E é por isso que a gente só usa ela, tanto para a máquina térmica fria, quanto para a máquina térmica quente. Cheguei a citar o que era rendimento para vocês, não citei? O que é rendimento nessa vida? Lucro sobre investimento. Não adianta tu vir me dizer, eu lucrei 1 milhão, eu sou um gênio. Não me enrola. Eu quero saber quanto tu investiu para lucrar 1 milhão. Se tu investiu 100 milhões e lucrou 1 milhão, não tem nada de absurdo. 1% de rendimento, fantástico, mas não é genial.
Agora, se tu tinha só 10 milhões e de repente em pouco tempo tu conseguiu 1 milhão, 10% de rendimento, pô, então me conta aí qual foi a mágica financeira que eu quero saber também. Ou seja, não importa só o que tu obteve na vida, importa que investimento tu fez para obter, certo? Beleza? Bom, rendimento é justamente isso, cara, ó. É lucro sobre investimento. Qual é mesmo o lucro que eu quero de um motor? Que ele realize trabalho para mim, exatamente. E o que eu invisto para ele poder funcionar? A quantidade de calor. Só de falar em quantidade de calor, se a gente não fala se é frio ou quente, tu já supõe que é da quente, por incrível que pareça. Certo? Que é da onde está vindo a energia. Mas, ó, para tu não te confundir nesse começo, ó, quantidade de calor da fonte quente. Peraí, eu tenho ou não tenho o direito de colocar no lugar do W QQ menos QF? Tem ou não tem? Não foi o que a gente viu ali? Eu posso separar isso em duas frações. Ficaria QQ sobre QQ menos QF sobre QQ. QQ dividido por QQ, 1. Eu no início eu ficava um pouco chateado com essa equação, porque ela é inútil. Quem sabe a definição de rendimento, que é essa aqui, ó, e quem sabe essa obviedade sobre máquina térmica, com as duas, consegue fazer o que essa equação faz, concorda comigo? Para poder usar essa fórmula, eu teria que ter o calor da fonte e o calor da fonte quente. Mas se eu tenho o calor da fonte fria e o calor da fonte quente, eu posso achar o... E fazendo o trabalho sobre calor da fonte quente, eu acho o rendimento. Porém, daqui a pouco vai aparecer uma fórmula bem parecida com essa, e por isso que eu resolvi deixar ela nesse formatinho, certo? Mas é uma frescurinha algébrica, se tu for ver, né? Não tem nada demais. Porém, se tu quiser medir se a tua máquina térmica fria é boa ou não, se ela gela bastante ou não, não é o rendimento que tu vai calcular. Isso aqui é uma boa maneira de medir a qualidade de uma máquina térmica quente. Uma máquina térmica fria, a gente vai calcular o coeficiente de performance. É a mesma ideia, lucro sobre investimento. Olha para o esboço do refrigerador. O que eu espero de lucro? Para que eu comprei mesmo? Para esfriar. Qual será o meu lucro? Calor da fonte quente, trabalho, calor da fonte fria. Eu quero é que ele retire o máximo possível de calor da fonte fria, não é isso? Então o lucro que eu espero de um refrigerador é o calor da fonte fria. E o que eu estou investindo para ele poder funcionar? Eu estou injetando trabalho através de um compressor. Concorda comigo? Estou espremendo um gás através de um compressor. Eu até diria que a máquina térmica fria, refrigerador, compressor, né? Porque tem que ter um compressor junto para poder realizar o trabalho ali. Aliás, não tem que ter compressor, não é obrigatório. O Einstein inventou uma geladeira que funcionava com aquecedor. Dá para acreditar? O Einstein, ele inventou um modelo de geladeira onde tu esquentava uma região e com esse aquecimento esfriava um outro compartimento. Que legal, né? Uma geladeira que tu bota no sol e ela esfria um compartimento. Certo? No começo a galera não curtiu muito a ideia do cara, ficou muito complexo, mas hoje existem aperfeiçoamentos dessa geladeira. E algumas delas estão nas cabeceiras dos ricos. O cara que é rico, ele tem um frigobar do lado da cama dele. Ele não acorda de madrugada com sede para ir na cozinha beber água. Ele abre o frigobar e bebe ali. E ele não quer um compressor atrapalhando o sono de milionário dele. Né? Tu imagina, ele tá dormindo, daqui a pouco... Pô, que merda é essa? Então tu vê, esse cara ele vai querer uma geladeira que seja absolutamente silenciosa. Para que ela seja silenciosa, não pode ter um motor elétrico lá dentro dela, a menos que ele seja muito moderno. Aí então existem frigobares por resistor. Um resistor esquenta uma parte do frigobar que esse aquecimento gera um fluxo lá dentro de energia que vai esfriar um outro compartimento. Ela gasta muito mais energia que o normal, mas não é problema para o milionário. E ela também demora a reagir. É aquele frigobar que tu liga e só um dia depois tu vê que o bicho está começando realmente a gelar. Certo? Não é bom para a cerveja no caso. Qual é o investimento? Trabalho. Sabe qual é o perigo, eu acho, de rendimento e coeficiente de performance? Primeiro, qual é a segunda lei da termodinâmica? Alguém lembra? Uma máquina térmica jamais terá rendimento de... Claro, porque parte da energia dela fica presa na energia interna do gás, energia cinética do gás.
Então o rendimento de uma máquina térmica jamais será 100%. Isso é que é a segunda lei, ó. Segunda lei da termodinâmica. Segunda lei da termodinâmica. Rendimento é sempre menor que 1. Olha que prática a lei. Mas cuidado, hein? A lei ela pode ser dita de várias maneiras diferentes. Uma forma, por exemplo, de falar a lei é: toda máquina térmica funciona entre uma fonte quente e uma fonte fria. É a mesma coisa. Por que é a mesma coisa? Porque se eu estou dizendo que tem a fonte quente e a fonte fria, eu já estou te garantindo que vai vir energia da fonte quente e eu vou jogar fora. E aí se eu jogo fora uma parte, o rendimento não é 100%. Então tu vê, embora seja gostoso falar a segunda lei dessa maneira, o rendimento de uma máquina térmica nunca será 100%. Na hora de fazer, né, na hora de uma questão teórica, ele pode tentar te engrupir com uma outra forma. Toda máquina térmica realiza um trabalho menor do que o calor que recebeu. É a mesma coisa, né? Falei a mesma coisa com outras palavras, ó. Certo? Né? Isso aqui sempre vai dar menor que 1. E tu deve colocar em porcentagem. É muito comum a gente colocar lá 40%, 30%, 20%. Coeficiente de performance, não. Esse pode dar mais que 1, pode dar 2.3, pode dar 1.9. E tu não vai colocar em porcentagem. Por quê? Porque o cara que lê isso pode ter uma falsa sensação de que a tua geladeira está criando energia do além. Certo? E não existe isso. Só como pode então o lucro ser maior no investimento nesse caso? Cuidado, gente, ó, o trabalho ele não está sendo transformado em calor da fonte fria. O trabalho na máquina térmica fria está sendo usado para deslocar energia de um lugar para o outro. Eu não posso gerar 2 joules com 1 joule, mas eu posso deslocar 2 joules de energia usando 1 joule. É um deslocamento de energia que eu estou promovendo aqui na máquina térmica fria, tá? Então cuidado, ó. Geladeira aí, às vezes as mais modernas, 2, alguma coisa de coeficiente de performance. Pega uma frigideira antiga, vai dar, sei lá, 1 ponto alguma coisa. Então cuidado, não colocar em porcentagem. Pessoal, qual é o grande problema das máquinas térmicas lá em 1750, quando o Watt inventou a primeira máquina a vapor que dava para vender em série lá? A galera comprando que nem um maluco, despedindo pessoas, gastava muito, carvão. A dona de casa chegou a ficar com problema para cozinhar naquela região, porque as florestas estavam devastadas, não tinham onde catar lenha. Tinha que andar muitos quilômetros para pegar lenha para cozinhar para a família. Imagina que loucura, né? As máquinas estavam competindo com as famílias na hora da lenha. Então o problema grave realmente era o rendimento que era baixíssimo no começo, 10%, às vezes menos. Hoje uma boa máquina térmica de uma indústria bem reguladinha pode almejar os seus 40% de rendimento. Mas a questão na época era como melhorar o rendimento de uma máquina térmica. E os estudiosos tentaram de todas as maneiras. O cara que deu resposta a esse anseio da sociedade foi o Sadi Carnot, engenheiro francês foda. Ele escreveu um livro que filosofava sobre a maneira de construção da máquina e filosoficamente descobriu uma maneira de aproveitar o máximo possível da energia de um gás. Ele deixou claro que a solução dele era idealizada, ou seja, na prática ela é impossível de ser aplicada. Mas um cara poderia pensar, né? Pô, então o Carnot é um babaca, inventou uma coisa que não tem aplicação prática. Não. Por mais que a perfeição seja inatingível, conhecer a perfeição é importante, né? Para tu tentar te aproximar dela, certo? E o que ele fez foi isso. Ele não criou a melhor máquina do mundo, mas ele mostrou em teoria o que deveríamos fazer para conseguir a máquina perfeita. Então tu vê, né, cara? Foi um avanço tecnológico absurdo. No começo a galera não acreditou, mas depois mais estudos foram feitos e a galera viu, pô, o Carnot é foda. Olha só o que o Carnot disse pra gente fazer com o gás, pra gente poder aproveitar toda a energia dele. O gás está numa certa pressão e num certo volume. Carnot falou, primeiro tu expande esse gás isotermicamente. O que seria expandir isotermicamente? Fazer o volume aumentar sem a temperatura. Tá de sacanagem, né, Carnot?
Na época dele não tinha desodorante aerosol, né? Senão a gente ia falar assim, nunca usasse desodorante, animal. Tu nunca viu que quando o gás se expande ele esfria? Deus quis assim. Deus disse, quando um gás se expandir, ele se esfriará. E tu agora, Carnô, quer que eu viole o que Deus me disse? Ele falou, não tem nada a ver com Deus. O negócio é que eu tô dizendo que se tu quiser uma máquina foda, tu tenta fazer esse gás se expandir sem mudar de temperatura. E a explicação é lógica. O que diz a primeira lei da termodinâmica? Q igual a W mais... Se não tiver variação de temperatura, não tem variação de energia interna. E todo o calor vira só na cabeça dele mesmo. Mas uma ideia muito boa, eu confesso. Tu lembra como é que era o gráfico da transformação isotérmica? Faz com a mãozinha, deixa eu ver. Quase todos eram retos, né? Eu confesso. Mas tinha um que não era reto, lembra? Isso, a garota lembra com a mãozinha assim, ó. É a hipérbole equilátera. Então tu vê, ó. Expansão isotérmica. Do ponto A para o ponto B. Carnot disse, agora tu faz uma expansão adiabática. O que é adiabático, vocês lembram? Que não troca calor, é a garrafa térmica perfeita, é o isopor perfeito, né? Que não troca calor. Existe alguma coisa que dê pra fabricar que não troque calor? Não. Porra, tá de sacanagem, Carnot. Ele diz, não tem nada a ver com isso, eu tô filosofando. Tudo bem, Carnot? Agora olha só, se aquela ali é uma isoterma, ó, tá vendo? Eu tô fazendo a pontilhada que indica uma isoterma. Uma outra pontilhada semelhante a essa é outra isoterma. Com a temperatura maior ou menor? O que tu acha aquela segunda isoterma? Isoterma diz que a temperatura é igual ao longo dela. A temperatura aqui é igual à temperatura aqui, é igual aqui, é igual aqui. Mas aqui embaixo ela não vai ser igual. Uma pergunta comum de vestibular é essa. É maior ou menor a temperatura da isoterma de baixo? Na dúvida, tu pega o mesmo volume de gás. Tá vendo? Isso aqui é o mesmo volume, né? Concordas? Quem que tá com a maior pressão? Por que ela no mesmo volume tem mais pressão? Mais quente. Beleza? Tudo bem pra vocês? Então a isoterma de baixo, com certeza a temperatura é menor. Tu vê, uma análise simples de fazer. Como é que representa graficamente uma transformação adiabática? É só tu fazer uma curva suave entre duas isotermas, ó. Essa é a representação gráfica de uma transformação. Ela lembra uma isoterma, mas não é. Até porque ela se conecta com duas isotermas diferentes. Não pode ser assim, ó. Assim seria uma transformação abrupta de temperatura. É uma transformação de temperatura o mais suave possível. Por isso que o gráfico fica assim. Tá legal, hein, Carnot? Muito obrigado, tá ajudando muito. Primeiro expande o gás sem deixar ele esfriar. Violar a vontade divina. Depois tu continua expandindo um gás e não deixa ele ganhar calor. Mas se ele vai esfriar, ele vai querer ganhar calor, porcaria. Mas a filosofia dele tá ótima. Depois Carnot completa. Comprime o gás isotermicamente. E quando a gente espreme um gás, qual é a tendência dele? Quando expande, esfria. Agora ele falou compressão isotérmica, não é isso? Esquenta. Lembra? Enchendo a bola, enchendo o pneu da bicicleta, depois de algum tempo bombeando, tu pega na bomba e fica quentinha. Não é só o atrito. Não é só o atrito do êmbolo no cilindro. É também o fato de quando um gás é espremido, ele tende a se esquentar. E Carnot não quer nem saber. Carnot fala, te vira, conversa com Deus e resolve isso depois. E depois ele ainda fala, finaliza com uma... Que transformação será essa pra galera que tá ligada? É adiabática, parabéns, ó. Que tipo? Compressão ou expansão? Expansão. Depois ele ainda completa, termina o ciclo fazendo o gás se expandir sem receber calor. Aí pronto, aí pode ter certeza que vai estar aproveitando o máximo de energia do gás. 100%, né, Carnot? Não, porque minha máquina não viola a segunda lei da termodinâmica. A minha máquina não viola a segunda lei da termodinâmica, então nunca vai ter rendimento 100%. Conformem-se. Mas se tu quiser a melhor das máquinas, pode seguir a minha dica. Ou seja, o ciclo de Carnot é composto pelo quê? Duas transformações.
diabáticas intercaladas com duas adiabáticas, duas ex e duas compressões. Expansão isotérmica e expansão adiabática. Compressão isotérmica, compressão adiabática. Tu já viu essa figura aqui? É comum na tua vida essa figura? Não, então tu olha e fala, Carnô! É só olhar para a figura, Carnô, olha lá o Carnô! É simples, bate o olho, Carnô! Não é quadrado, é uma coisa esquisita. Bateu o olho, tem que impregnar, Carnô! E tem que saber dizer quem é quem. O que é o AB, o que é o BC, o que é o CD e o que é o DA. Como é o nome de cada uma dessas transformações, tu tem que saber. O que é o AB mesmo? Expansão isotérmica. Expansão isotérmica. Depois, expansão adiabática. Show de bola. Compressão isotérmica. E compressão adiabática. Tu acha que essa figura que eu desenhei é um motor ou um refrigerador de Carnot? Parabéns, é um motor. Como é que tu percebeu isso? É uma transformação cíclica, não é? Quando é no sentido horário, o trabalho fica positivo. Quando é no sentido anti-horário, fica negativo. Como é o sentido horário, o trabalho é positivo. E quem tem trabalho positivo são os motores, né? Os refrigeradores exigem trabalho de um compressor. Concorda comigo? Então, na verdade, quando a setinha é no sentido oposto, vira um refrigerador de Carnot. Por que é tão importante eu te explicar isso? Porque assim, cara, qualquer engenheiro, se ele é chamado numa fábrica para descobrir se dá para melhorar ou não a máquina térmica da fábrica, a primeira conta que ele faz vai ser essa aqui, ó. Ele primeiro vai calcular o rendimento de uma máquina de Carnot. E olha só como é simples calcular o rendimento de uma máquina de Carnot. Olha o que eu preciso para calcular o rendimento de uma máquina de Carnot. Temperatura da fonte fria, sempre em Kelvin. É. Então olha só, tem lá uma turbina numa fábrica. Eu pergunto pro cara, onde é que está a caldeira? Onde é que está a fonte quente? Ele fala, tá ali. Onde é que está a fonte fria? Ele vai apontar pro rio do lado da fábrica, tá ali. Beleza, eu vou lá pegar um termômetro, vou medir a temperatura da caldeira. Vou medir a temperatura do rio e vou jogar nessa fórmula tosca. E vou calcular uma máquina de Carnot, ou seja, a melhor máquina que existe, vai ter um rendimento de 40%. Eu nunca vou conseguir superar com aquela caldeira e com aquele rio o rendimento calculado por essa fórmula boba. Aí eu pergunto para o gerente da fábrica, quanto é que está o rendimento da tua máquina? Está em 35%. Eu falo, meu querido, agradeça a Deus. Está 5% abaixo da perfeita. Não vou nem mexer. Não vou mexer, porque vai gastar um dinheirama e não vai ganhar dinheiro com isso. Não vai, tua fábrica não vai ficar econômica depois disso. Certo? Aí tu vê, tu calculou o rendimento da máquina de Carnot, deu 40%. Eu pergunto pro cara, quanto é que a tua máquina está rendendo? 20%. Eu falei, porra, tá ruim. Dá para melhorar bastante ainda. Dá para chegar próximo dos 30 e poucos lá. Beleza? Então essa perguntinha aí, cara, tu vê, né? O engenheiro que trabalha com termodinâmica, a fórmula que ele usa no dia a dia para uma primeira tomada de decisão, para ver se vale a pena fuçar uma máquina e melhorar ela ou não, é a fórmula do rendimento de Carnot. Vai dizer que não ficou bem parecida com essa, ó. A única diferença é que em vez da quantidade de calor, é temperatura. Temperatura em? Beleza, show de bola. Tu vê, ó, com isso aqui a gente encerraria a discussão de termodinâmica. Tu tem 2 semanas aí de férias, não é isso? E o ideal seria tu, claro, curtir bastante, dar uma relaxada para voltar com a bateria carregada, mas não seria legal tu ficar 2 semanas sem tocar em nada, entendeu? Porque o cérebro ele perde as coisas muito rápido. Então arriscar um exercício ou outro de termodinâmica seria interessante, certo? E eu queria ver se eu usava os minutinhos finais só para introduzir. Será que eu tenho minutos finais? Bom, galerinha, olha só. Na apostila ele botou uma fórmula diferente, ó. Ele colocou 1 menos T2 sobre T1. O que a gente conclui? Que T2 é a fonte fria e T1 é a fonte quente, só isso. Muito bem.